Glória a Deus, queridos. 1 Samuel capítulo 6. As criancinhas, por favor. Criancinhas de Jesus, venham as crianças. Por favor, 1 ano e meio até 12 anos. Sigam aqui pela lateral. 1 Samuel capítulo 6, do 19 ao 21. E o capítulo 7, do 1 ao 2. Na verdade é uma sequência, tá? Capítulo 6, do 19 ao 21. E o 7, do 1 ao 2. 1 Samuel 6, do 19 ao 21. E o 7, de 1 a 2. De 1 a 2. Vamos para a palavra. Feriu o Senhor os homens de Bet-Semes, porque olharam para dentro da arca do Senhor. Sim, feriu deles 70 homens. Então o povo chorou, porquanto o Senhor fizera tão grande morticínio entre eles. Então disseram os homens de Bet-Semes: quem poderia estar perante o Senhor, esse Deus santo? E para quem subirá desde nós? Enviaram, pois, mensageiros aos habitantes de Quiriate-Jearim, dizendo: os filisteus devolveram a arca do Senhor. Descei, pois, e fazei-a subir para vós outros. 7, de 1 a 2. Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que, depois daqueles dias, a arca ficou em Quiriate-Jearim todos os dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Glória a Deus pela sua palavra. Irmãos, essa palavra de hoje é para estremecer as estruturas. Essa é a verdade, né? Eu espero que você não saia com raiva de mim. Mas o que eu preciso falar hoje é bíblico e é estruturador de lares. Essa palavra é para estruturar lares. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa missão como pastor é trabalhar e preparar a tua família para ser um lar sacerdotal. A tua casa ser uma casa sacerdotal, onde a presença de Deus esteja constantemente ali, e a presença de Deus na tua casa faça a tua casa ter provisão em todas as áreas, sejam materiais ou imateriais. Essa é a nossa missão como pastor, né? Uma delas. Então, o que é que nós vemos, irmãos? O que é que nós vemos? A arca estava em Siló, né? E quando eles passaram ali o Jordão, entraram na terra prometida, a arca ficou em Siló por muitos anos, e Eli era o sacerdote. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias, pegaram a arca dali contra a palavra de Deus. Na verdade eles já vinham fazendo coisas erradas, e Eli não os repreendia, não os punia, e eles pegaram, irmãos, contra a lei de Moisés. Eles pegaram a arca e levaram para a frente de batalha, né, que eles não poderiam fazer isso, e tinha uma determinação de que a arca não poderia sair do arraial do povo de Israel. E ali eles perdem a batalha. Os filisteus capturam a arca, levam a arca para a terra dos filisteus, e essa arca passou cerca de 9 meses na terra dos filisteus. O que acontece é que a arca ali, né, fez com que a estátua do deus Dagon, uma noite se ajoelhasse, a estátua se ajoelhar, mas a estátua se ajoelhou diante da arca. E eles acharam pouco e deixaram lá ainda. E quando foi no outro dia, a estátua tinha caído com a cabeça cortada, separada do corpo.
E a partir daí Deus mandou pragas sobre o povo os filisteus, e mandou 2 tipos de pragas, uma de ratos, que trouxe muita peste bubônica sobre o povo, e a outra, irmãos, foi uma peste de hemorroidas. Você imagine os filisteus, guerreiros, homens arrões, né? Cheio de hemorroidas, e disseram assim: não, só pode ser porque a arca da aliança de Israel está conosco, então vamos devolver essa arca para eles. E disseram assim: mas vamos devolver de que forma? E disseram assim: não, pega aqui um carro de boi. E pegaram a junta de bois, que eles nunca tinham levado jugo sobre elas, eram bois novos, que não tinham recebido carga ainda, e botaram lá um carro novo, e botaram a arca em cima do carro novo, e soltaram aqueles bois, e aqueles bois foram, não é, da terra dos filisteus até Bet-Semes, que é uma cidade que é próxima, na fronteira, na verdade, é a primeira cidade do território de Israel daquela época, depois do território dos filisteus. Só para que você se situalize, o território dos filisteus naquela época é o que nós chamamos hoje, o que hoje é considerado a faixa de Gaza. Todo aquele conflito da faixa de Gaza, ali era o território dos filisteus. E aí, lá em Bet-Semes, eles mataram os bois, pegaram a lenha, fizeram um altar, mataram os bois, ofereceram holocausto. O problema de Bet-Semes é que lá em Bet-Semes, o povo curioso foi abrir a arca de Deus para ver o que tinha dentro. E aí a palavra de Deus diz que ali morreram 70 homens, o texto que nós lemos, você viu isso? Não é? Quando ela chegou em Bet-Semes, 70 homens morreram porque olhou para dentro da arca do Senhor. A arca do Senhor, para quem não sabe, dá uma diminuída na luminária daqui para ver se aparece o... Sim, tá bom. Ó, pronto. A arca do Senhor era um baú, não é? Um baú de madeira de acácia revestida de ouro, onde tinha 4 argolas, 2 de cada lado, 2 varas, porque essa arca era para ser carregada nos ombros, e em cima, nessa tampa, que é chamada de propiciatório, haviam 2 querubins de ouro maciço, batido, não é? As asas apontavam para dentro do propiciatório, e essa arca representava a presença de Deus, a glória de Deus. Quando ela estava no tabernáculo ali, havia uma fumaça azulada, que se chamava Shekinah, né, que é a glória das glórias, e dentro desta arca ficavam 3 coisas, né? A vara de Arão, que floresceu, as tábuas da lei de Moisés, e um pote com o maná. Eram 3 coisas que ficavam dentro da arca. E ali eles abriram a tampa da arca para ver o que tinha dentro. E a partir dali morreram 70 homens. E o temor ali se alastrou de uma forma poderosa, porque já havia uma sequência de catástrofes acontecendo desde que a arca saiu do território de Israel, né? Porque a partir do momento que eles perderam a arca, os filhos de Ofni e Finéia morreram em batalha. Quando Eli soube disso, caiu da cadeira e morreu, né? Já era velho e morreu. Aí vem as catástrofes que aconteceram na terra dos filisteus. Quando esta arca chega, não é, no território de Bet-Semes, 70 pessoas morreram. Então, imagine toda essa sequência de acontecimentos, tá? Depois que aconteceu todas essas coisas de Bet-Semes, o que eles disseram? Para onde nós vamos levar essa arca? Uma coisa era certa, irmãos. Veja, eles queriam botar para bem longe do território deles. Isso era certo, né? Por quê? Por causa do grande pavor, por causa do grande temor que existia naquela época, né? Porque todas essas notícias, não tinha internet nem redes sociais, mas essa notícia já tinha se espalhado por toda a terra, e havia um temor assim extraordinário, e essas pessoas começaram a
a questionar, a perguntar-se para onde nós levaremos essa arca, né? E mandaram um recado para o território de Kiriat Jearim, né? Que era uma cidade já mais distante depois do território dos filisteus, e mandaram aquela arca para lá, e escolheram a casa de Abinadab, porque Abinadab, não é, era da família dos coatitas, né? Então dentro da tribo de Levi existiam famílias, tá? Famílias de sacerdotes. Cada família tinha uma atribuição no tabernáculo, tá? Então tinha famílias de que limpavam, eram famílias daqueles que limpavam, aqueles que cuidavam dos objetos, que era justamente a família de Abinadab, né? Tinha famílias que eram famílias dos sacerdotes que oficiavam ali, que faziam os sacrifícios. Tinha família dos carregadores da arca, que quando carregadores do tabernáculo, que montavam e desmontavam, era a equipe de montagem e desmontagem, né? Quando eles se moviam do lugar. Então dentro da tribo de Levi, tinham famílias que eram encarregados de várias atividades no tabernáculo. E Abinadab era da família dos coatitas, que cuidavam dos utensílios da casa do Senhor. Então disseram o quê? Onde nós vamos colocar esta arca? Onde nós vamos colocar essa arca? Por quê? Porque tinha o peso, tinha a responsabilidade, tinha a severidade, tinha, não é, o temor de onde colocar a arca do Senhor, tá? Então escolheram a casa de Abinadab, e Abinadab tinha 3 filhos: Eleazar, Aiô, não é, e Uzá. Eram 3 filhos de Abinadab: Eleazar, Aiô e Uzá. Guarda bem esses nomes. E aí eles escolheram dos filhos de Abinadab Eleazar, porque certamente Abinadab era uma pessoa já mais velha. Então escolheram Eleazar para ficar encarregado de cuidar da arca. O que acontece é que esta arca ficou, né, por 20 anos. Essa arca ficou por 20 anos na casa de um homem chamado Abinadab. 20 anos a arca ficou naquela casa, e eles guardando a arca do Senhor, até que Davi assume o reinado. Isso já era na época de Saul, né? E aí agora Davi assume o reinado, e ele questiona: onde está a arca? E aí o povo disse: está na casa de Abinadab, lá em Kiriat Jearim. Ele disse: então vamos buscar essa arca. E aí que veio o processo deles irem buscar esta arca, né? E tiraram da casa de Abinadab essa arca, e foram levar para Jerusalém. E aí o que acontece? Os filhos de Abinadab, os 3 filhos, Eleazar, Aiô e Uzá, eles pegaram um carro novo, botaram a arca dentro do carro novo e foram levar no cortejo com o rei Davi para Jerusalém. Só que no meio do caminho, o carro e o boi passou por um buraco, não é? Por uma vala, e o boi tropeçou, e o carro ia virando, e a arca também ia virando. Então Uzá foi ali e segurou a arca do Senhor para ela não cair. E diz a palavra do Senhor que ele foi fulminado, porque ele tocou na arca do Senhor. Aí Davi disse: eu não vou levar esse negócio para minha casa. Está louco? Veja a sequência. Mas a questão hoje, irmãos, é exatamente essa: em qual casa ficaria a arca? Pergunta a pessoa assim do seu lado: qual casa ficaria a arca? Na sua? Você teria coragem de levar esta arca para a sua casa? Depois de todos esses acontecimentos, e disseram assim: para onde vamos? A pergunta foi essa: para onde vamos levar a presença do Deus Todo-Poderoso? Não era um objeto, irmãos.
ali era a presença de Deus naquele lugar. Não era apenas um baú com querubins de ouro por cima. Não era só isso. Era a presença de Deus. E a pergunta é: para onde nós vamos levar a arca do Senhor? E aí, essa é a pergunta para você. Você, diante de todos esses fatos, levaria a arca, que era a presença de Deus, para a sua casa? A sua casa teria capacidade de receber, neste momento, a arca do Senhor, que era a presença do Deus vivo, a glória das glórias, habitando na sua casa, depois que você soube de todo esse processo? Hoje, você levaria esta arca para a sua casa hoje? Essa é a pergunta. Mas aí você vai perguntar assim: quais são os requisitos então de uma casa que possa guardar a arca do Senhor? Quais são os requisitos? Eu vou destacar aqui 6 requisitos hoje. E o primeiro é que essa casa, ela precisa ser uma casa organizada. Essa é a primeira coisa. Por quê? Porque Deus não gosta de bagunça e desorganização. Bagunça e desorganização é atração para demônios numa casa. Toda casa bagunçada, toda casa que vive desarrumada. Veja, eu não estou dizendo que tem uma hora do dia, não é, que a casa fica desarrumada, um dia, não é isso, entende? Não é assim. O que eu estou dizendo é que existem casas que tem um espírito de bagunça dentro daquela casa, que a casa não consegue ficar arrumada hora nenhuma. Qualquer hora que a pessoa chegar, a casa está toda de cabeça para baixo, suja, de perna para o ar, o reboco caindo, a casa toda riscada, cheia de marca de mão, o sofá preto, porque o povo daquela casa senta naquele sofá, suado e sem camisa. A casa onde há bagunça, irmãos, não pode habitar a presença do Senhor, porque a nossa casa é o reflexo da nossa alma. Se quiser saber quem é a alma da pessoa, você conhece a casa dela, porque é pela casa dela que se determina que espírito rege naquela família. Quando a rainha de Sabá veio ter com Salomão, 1 Reis 10, 4 e 5. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e a casa que edificara, e a comida da sua mesa, e o lugar dos seus oficiais, e o serviço dos seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que se oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. O que eu estou falando aqui é que talvez você aí esteja entendendo que eu estou dizendo que a sua casa precisa ser uma casa rica. Talvez você esteja entendendo aí na sua alma que eu estou falando que você precisa ter móveis caros, móveis de designs, né, assinados, obras de artes. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de organização. Eu estou falando de arrumação. Eu estou falando de limpeza. Eu estou falando de decência. Eu estou falando em uma casa harmoniosa. Uma casa que você entra e sinta ali que a paz do Senhor reina naquele lugar. É desse tipo de casa que eu estou falando. Eu não estou falando de grife, de coisas caras, de coisas nobres, de coisas que custam muito para justificar isso, e não é verdade isso. Não interessa onde você mora, se a casa te pertence ou se é alugada, ali é o seu lar, ali é a sua habitação, ali é onde você vive. O que acontece, irmãos, é que a gente hoje, né, as pessoas não ligam para a sua casa, né?
não passa uma vassoura do lado de fora da sua casa, irmãos. Lá em Israel, quando você for lá, né, comigo, você vai ver que há uma diferença muito grande dos bairros árabes para os bairros judeus. Porque os bairros árabes, tudo do lado de fora é sujo. Porque eles não estão nem aí para o lado de fora da casa. Dizem, eu nunca entrei, mas dizem que dentro da casa é bonito. Mas eles não ligam para o lado de fora, eles não plantam uma árvore. Eles não ligam para o sujo que fica do lado de fora. Eles não ligam para a casa que está do lado de fora. Porque isso é uma questão de alma. Mas se você for num bairro judeu, você vai ver que é tudo bonito, por dentro, por fora, tudo é muito limpo. Tudo é muito decente, tudo é muito nobre, porque é a alma das pessoas, irmãos. É a alma. Como é que você vê a tua calçada toda suja e você não apanha o lixo que está na frente da tua casa? Porque é um dos requisitos para se receber a arca do Senhor. O outro é que esta casa, ela precisa ter ordem. Uma casa que tem ordem é uma casa onde a palavra ela é obedecida, ela é estabelecida e ela é obedecida, não é? Veja, você imagine que todo esse episódio, né, a arca que ficou na casa de Abinadab. Abinadab poderia fazer o seguinte: não, mas para que ninguém mexa na arca, eu vou botar num quarto e fechar. Você sabe o que é isso, irmãos? São aqueles pais que, para que dá um castigo para o filho, não é? Uma repreensão para o filho não andar de bicicleta, sabe o que é que ele faz? Ele desmonta a bicicleta, para que o filho não ande. Isso é falta de ordem, isso é falta de autoridade, porque você bota a bicicleta ali e diz: você está vendo ela, você não vai andar nela. É assim que funciona. Você vai andar nela. Está vendo o seu celular? Eu não tomei de você. Eu não preciso quebrar. Eu não preciso guardar dentro de um cofre, esconder debaixo das roupas do guarda-roupa. Está aqui na sala. Para toda vez que você passar para o celular, você vai olhar para ele e vai entender que tem uma ordem na sua vida que você não vai pegar nele para usar. Isso é ordem. É onde a palavra dos pais são obedecidas. A palavra, ela é obedecida. É a casa onde os pais têm autoridade. Autoridade sobre os seus filhos, irmãos. E isso começa, deixa eu dizer um negócio, e isso começa desde novinho. Porque uma coisa que tem doído na minha alma nesses dias são as pessoas que têm os filhos e dizem assim: mas é uma criancinha. E aí, irmãos, deixa os filhos riscar a parede da casa toda. Eu vou lhe dizer uma coisa a você, quem está falando com você é um pai que minhas filhas nunca riscaram a parede de casa. E o dia que ela tentou, 2 dedinhos na coxa, pá! Ela se lembra até hoje, eu tenho certeza. Para entender, agora claro, eu comprei um quadro branco, dei um monte de canetinha de quadro branco e pode riscar o quadro branco à vontade, risque de novo, sem problema nenhum. Mas se riscar a parede, se quebrar um vaso, você vai receber disciplina sobre isso. E aí o que é que acontece, irmãos? Em nome disso, esses pais estão deixando os filhos fazerem o que eles querem. Nessa psicologia moderna que não é bíblica. Deixa eu falar a psicologia bíblica para você, de criar filho. Provérbios 29, verso 15. Provérbios 29, lance aí, meu querido, por favor. Querida, né? Que é 29, 15. Diz assim: a vara e a disciplina são as duas coisas. Vara, todo mundo sabe o que é, né? Sabe o que é, não? O que é que eu traduza para a linguagem de hoje? A vara e disciplina dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Mas a criança que faz o que quer, ela traz vergonha para sua mãe. E sabe o que tem que fazer, irmãos?
Quando a gente vê filho mal educado, envergonhar a mãe e o pai, né? Também. A mãe e o pai, que tem que acabar esse negócio. Tem que envergonhar os pais, para eles tomarem vergonha. Mas é pequeno, não interessa. E aí eu vou te dar outro texto. Provérbios 22, 15. Provérbios 22, 15. Na versão atualizada diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Na versão linguagem de hoje diz assim: é natural que as crianças façam tolices, olha, mas a correção as ensinará a se comportarem. A correção ensinará a se comportarem. Palavra do Senhor. É ensinar as crianças a se comportarem nos lugares, irmãos. Há um tempo atrás tinha um pai que tinha uma criança, uns pais que tinham uma criança que só vivia correndo aqui na igreja. Eu fui falar com eles: por que você não segura meu filho? Ah, porque ele é criança. Eu digo: quando você está viajando de avião, você deixa o seu filho correr pelo avião para cima e para baixo assim? Faz? Não. A aeromoça bota ele lá e diga: bote o cinto. E faz vergonha você na frente de todo mundo. Porque a criança se comporta na igreja como ela é ensinada a se comportar em casa. Porque a disciplina e a correção e o ensino vem da casa. E muitos pais agora estão trazendo, jogando a responsabilidade para a igreja, para ensinar o que é para você ensinar. Essa é a questão. O terceiro requisito é que essa casa seja uma casa de honra. Seja uma casa de honra. E essa casa de honra, irmãos, ela é ensinada aos filhos pelo exemplo, não pela teoria. Os filhos precisam ter referência dos seus pais de que eles honram a Deus. E por causa da honra que eles dão a Deus, os filhos vão aprendendo como seus pais honram e vão fazer igualzinho. E aí, queridos, veja, quantos de vocês, não é? Seus filhos pequenininhos já dizimam a oferta? Quantos pais têm ensinado os seus filhos a dizimarem e ofertarem da sua mesada? Deixa eu perguntar uma outra coisa. Quantos filhos de vocês pequenos, que ganham mesada, tiram um pedaço para mandar para missões? Desde pequeno, irmãos. Porque nossas filhas, Fabiana fazia tapioca, elas vendiam tapioca na casa dos familiares, e arrecadava dinheiro e mandava para os missionários. Desde pequenininho, bem pequenininho, 4 anos, 5 anos, 6 anos, já faziam isso. Onde é que eles veem isso? Ele vem nos pais, irmãos. Porque a gente precisa ensinar os nossos filhos a honrar a Deus. E a honra começa dentro de casa. A honra começa na hora das refeições, irmãos. Como é que a tua casa, todo mundo come a hora que quer, a hora que bem entender, pega o prato, vai para frente da televisão. Como na tua casa as pessoas fazem o seu horário. Não, irmão, todo mundo vem para a mesa. Mas eu não estou com fome, mas fica na mesa. Mas eu não quero comer agora, mas fica na mesa. E ali agradece ao Senhor todas as refeições, porque só estamos comendo aquela comida porque Deus colocou no nosso prato. E a honra e a glória é dele. E nós precisamos honrar ao Senhor, irmãos, dentro da nossa casa, para que os nossos filhos vejam. Ensinar os filhos a terem comunhão com Deus, ensinar os filhos a lerem a palavra sozinho, a orarem sozinho, a fazer o culto doméstico. Qual é o dia da semana que na tua casa tem o culto da sua família? Qual é o dia da semana que vocês se juntam para orar e para ler a palavra? Como é que você é crente e nunca fez isso? Tinha um casal que nós estávamos dando apoio a eles estavam passando por dificuldades. Casal crente, não era da nossa igreja, e a gente não tem isso, nós trabalhamos para o reino. E aí eu passei uma tarefa para eles, que era para eles fazerem o culto doméstico. Fazer o culto doméstico. Primeira semana não fez, segunda semana não fez, terceira semana não fez, quarta semana não fez, e eu disse o quê? Sumam.
eu não tenho condição nenhuma de trabalhar com vocês. Porque que espécie de crente é essa que não consegue juntar sua família uma noite, um horário, para ler a palavra, para orar, para agradecer ao Senhor? Não tenho condição nenhuma. Procure outra pessoa. Porque se você não tem condição, irmão, de atrair a tua família na presença do Senhor, será possível? Você não consegue desligar sua televisão um momento? Você não consegue reunir a sua casa um momento? Nem que seja nas horas das refeições, não sei. O quarto requisito é que essa casa tenha o temor a Deus. Tenha o temor do Senhor. E aí eu vou te dizer onde está a falta de temor. A falta de temor está na falta de conhecimento. A falta de temor está na falta de conhecimento. Quanto menos conhecimento temos da palavra de Deus, menos temor a Deus nós temos. E aí deixa eu agora contextualizar essa palavra no texto que nós lemos. Vocês viram que, como foi que foi transportado a arca dos filisteus para Bet-Semes? Colocaram num carro novo, não é? Botaram a arca lá, botaram bois novos e mandaram aquela arca. A arca ficou na casa de Abinadab por 20 anos. 20 anos. Quantos anos eu falei? 20 anos. Quando Davi foi buscar a arca para levar para Jerusalém, o que foi que os filhos de Abinadab fizeram? Pegaram um carro novo, botaram a arca no carro e foram levar para Jerusalém num carro de boi. E isso trouxe morte para a família. Por quê? Porque a arca era para ser carregado nos ombros e não em carro de boi. Então eles perderam o temor do Senhor porque perderam o conhecimento, e os seus pais não ensinaram a eles a ter temor a Deus. Abinadab, por 20 anos, não ensinou aos seus filhos como lidar com a presença de Deus, irmãos. Não ensinou aos seus filhos como agir, como lidar com a presença do Senhor. E aí o que é que acontece? É que, por causa disso, Uzá foi lá, né, de boa vontade, mas só que não agradava ao Senhor. Porque Abinadab, em 20 anos, tinha a arca na sua casa, mas não ensinou a sua casa a honrar a Deus como deveria ser feito. E eles perderam o temor do Senhor. E eu vou dizer uma coisa, irmãos: a pessoa se desvia, pode estar no mundo fazendo coisas do mundo, sem problema, ok? Se ela tiver temor do Senhor, beleza, porque vai chegar uma hora que aquilo vai tocar no coração. Ela vai dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Vai ter coisas que ela vai fazer e vai dizer assim: eu sei que isso é errado, e não faz. Mas aquele que não tem temor do Senhor, irmãos, eles entram na bagaceira, ele empurra o pé na jaca, e cada vez se afunda mais. E o que acontece é que a gente está vivendo numa geração em que os pais não estão ensinando os seus filhos o temor do Senhor. Irmãos, como pais, nós temos que dizer aos nossos filhos: tema a Deus, porque a mão do Senhor é pesada. A Bíblia diz: dura coisa cair na mão do Deus vivo. Temos que ensinar aos nossos filhos a ter medo de Deus. Não é para ter medo de Deus, não, é ter pavor de Deus. Não é só ter medo, não. Ele é o nosso paizinho amado, ele é o nosso queridinho, nosso pai, é o Abba. Mas este pai tem uma mão pesada sobre aqueles filhos que contrariam a sua palavra, que contrariam a sua vontade. Foi o que aconteceu com Uzá. Porque Abinadab nunca ensinou aos seus filhos que a mão de Deus era pesada quando a gente faz as coisas erradas, viu? Por causa disso, Uzá foi fazer coisa errada e a mão de Deus pesou sobre ele. Ele foi fulminado. Ele foi fulminado pelo Senhor ali, porque não tinha o temor a Deus. Porque se aquela arca tivesse nos ombros, a arca não iria cair e ninguém iria morrer, porque eles estavam fazendo a coisa certa. E olha a responsabilidade que nós temos da nossa casa, fazer as coisas certas e não fazer as coisas que o mundo está fazendo, irmãos. Sabe por quê? A casa de Abinadab imitou os filisteus.
Ele fez a mesma coisa dos filisteus. Os filisteus fizeram errado porque não tinham conhecimento, eles eram do mundo, eles não serviam o Deus de Israel. Está tudo certo, veja que Deus não os reprovou por isso. Mas para nós que conhecemos a verdade, a nossa casa é diferente do mundo. O mundo coloca árvore de Natal, o mundo come peixe da Semana Santa, mas a nossa casa não, porque isso não tem nada a ver com a palavra. A gente tem que entender isso, irmãos. Mas você não quer ser diferente. Aí vai dizer assim, meus filhos, o que meus filhos vão? Não interessa. A nossa casa não come ovo de Páscoa. Não dá ovo de Páscoa para os filhos, irmãos. Isso é coisa do mundo, será possível? A gente está criando nossos filhos como Abinadab. Eu sou crente. Tá, o que é isso? Não adianta para nada. O quinto requisito é que essa casa, a casa que guarda a arca do Senhor é uma casa que seja bênção para as pessoas. Atentem para essa palavra. A nossa casa é fonte de bênção para as pessoas. É fonte de bênção para o lugar. Porque o que era a arca? Presença de Deus, não é isso? Todo mundo entendia isso? Presença de Deus. Então, se a presença de Deus está na nossa casa, tudo ao entorno da nossa casa tem que refletir a glória de Deus. Ou seja, sabe o que acontece? Ao redor da nossa casa não pode ter pontos de adoração a Satanás, não pode ter tráfico de drogas. Ao redor da nossa casa não pode ter, irmãos, lugares onde exalte o diabo e as entidades diabólicas. Ao redor da nossa casa não pode ter danças, pagodes, essas coisas, tudinho. Por quê? Porque se a presença de Deus está na nossa casa, da nossa casa sairá a glória para todos que estão ao seu redor. E todas as casas ao redor da nossa casa serão abençoadas por causa da nossa. Porque Deus está ali. E isso é uma responsabilidade. Quem já acompanhou aqui, quantas vezes eles abrem essas coisas daqui da frente, essa coisa de dança? Muitas já? Mas quantas fecharam? Quantas fecharam? Muitas, sabe por quê? Porque de 15 em 15 dias as nossas equipes de intercessão estão botando óleo na frente desses lugares. 15 em 15 dias, as pessoas saem aqui na quinta-feira, tome óleo, tome oração, repreenda o demônio, abre, mas fecha, abre, mas fecha. Ele vai abrindo, ele abre quando ele quiser, mas toda vez vai fechar. Sabe por quê? Por causa da presença da arca do Senhor neste lugar, irmãos. Então da tua casa tem que sair poder para a libertação de tudo que está ao teu redor da tua casa. Agora vamos para o texto. Capítulo 7, verso 2, do texto que nós lemos. De 1 Samuel 7, 2, olha só. Sucedeu que desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jeraim, há tantos os dias que se passaram, que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Você sabe o que é que tinha ao redor da casa de Abinadab? O que é que tinha ao redor da casa de Abinadab? Lamentações. É o povo reclamando, o povo murmurando, o povo lamentando. Irmãos, da nossa casa tem que sair alegria e paz. A glória de Deus, se a presença de Deus está na nossa casa, o povo ao redor da nossa casa não murmura, irmãos. Se está tendo um assalto perto da tua casa, é responsabilidade sua repreender e ungir aquele lugar para que não haja mais assalto. Quantas pessoas a gente encontra? Encontramos uma vizinha nossa que morávamos aí, aqui, na Rua do Machado, né, na Fenearte. E ela nos encontrou, como vai, tudo bem? Rapaz, desde que vocês saíram, ali está uma bagunça. Lógico, porque quando a gente estava lá, espiritualmente, ele não deixava nada daquilo acontecer. Tinha um cruzamento ali, que de 15 dias era batida, de 15 dias era batida. Eu fui lá, orei, ungi aquele lugar e decidi, a partir de hoje, enquanto a gente estiver aqui, não terá batida neste lugar. Passamos 20 anos ali,
e 20 anos sem batida. Porque se a presença de Deus, se a arca de Deus está na nossa casa, irmãos, da nossa casa sairão rios de águas vivas, sairão poder, entende? Para repreender toda ação maligna naquela região. Essa é a tua responsabilidade. Aonde você mora tem que ser um lugar santificado, tem que ser um lugar onde a glória de Deus está, porque se a arca está lá, tudo ao redor da tua casa tem que ser bênção. A gente não vai viver feito a casa de Abinadab, que de 20 anos de reclamação, 20 anos de murmuração. Porque se a gente lê o capítulo 7 inteiro, você vê que teve a intervenção de Samuel. Samuel chamou o povo para o jejum, Samuel chamou o povo para o arrependimento, Samuel chamou o povo para se arrepender, para que a glória de Deus viesse sobre eles. Mas, irmãos, quem tinha que fazer isso é a presença de Deus. E não aconteceu. E o último requisito é que a arca de Deus fique em uma casa onde os filhos sejam sacerdotes. Deixa eu dizer uma coisa para você, pais, que talvez você não ouviu. Ou se já ouviu, pode estar esquecido. Ou se ainda se lembra, eu vou reforçar. É que a nossa missão, como pais, não é fazer... Diante de Deus, não é fazer os nossos filhos serem bem-sucedidos na terra. A nossa missão como pais é transmitir a uma outra geração o temor e o serviço e a honra a Deus. A geração que vier depois de nós precisa temer a Deus, precisa honrar a Deus, precisa servir a Deus, para que a outra geração depois dele possa continuar. E de geração em geração será a fidelidade do Senhor, a partir do momento que nós cumprimos a nossa missão e o nosso papel. E se nós não conseguirmos fazer isso, vamos falhar. Vamos falhar. Se nossos filhos forem apenas bem-sucedidos na terra, nós falhamos. Você sabe, irmãos, que o povo de Israel não teve pátria por 1845 anos. O povo foi disperso, né, por volta do ano 80, entre 80 e 100, né, veio o general Tito, o general romano Tito, e saqueou Israel, e a partir do momento ali, eles derrubaram o templo de Salomão, e expulsaram os judeus, e os judeus se espalharam sobre a face da terra, chamada de diáspora. Desde aquele tempo, eles vieram ter a sua nação reconhecida em 1945, na reunião da ONU, em cujo brasileiro era presidente da ONU, e deu o voto de Minerva a favor de Israel, contrário ao que a gente está vendo hoje. Deu o voto de Minerva a favor de Israel, para transformar Israel em uma nação. Então eles viveram cerca de 80 a 100 anos, depois de Cristo, até 1945, espalhados sobre a face da terra, e eles não deixaram de ser judeu, e eles não deixaram de servir a Deus, e eles não deixaram de proclamar o Deus de Israel, o Deus vivo de Israel. Por quê? Porque eles têm uma missão de passar de geração em geração o legado de servir a Deus. E é coisa que os cristãos estão esquecendo, irmãos. E a nossa casa, ela é diferente, porque ela trata as coisas de Deus como o mundo não faz. Na nossa casa é diferente. Na casa do mundo, irmãos, o dia do Senhor é desonrado, mas na nossa casa o dia do Senhor é honra, porque o Senhor diz nos mandamentos, nos mandamentos lá em Êxodo 20, ele diz assim, este dia é o dia santo, 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas no 7º dia é meu, é o dia santificado, nele você não trabalhará, nele você não deixará nem o criado da tua casa trabalhar, irmãos. Isso é casa de honra. A gente estava reformando a nossa casa e o pintor dizia assim, deixa eu trabalhar no domingo. Não. Deixa eu vir, porque eu adianto o serviço. Não. Eu quero vir, que termine logo, mas o domingo é dia do Senhor. E nem eu, nem os meus empregados, nem a casa, é isso que diz assim, nem o teu jumento trabalhará.
Isso é honra. E uma coisa que está sendo esquecida hoje nos lares é de ensinar às gerações que o dia do Senhor é santo. O dia do Senhor é santo. E aí o que é que acontece? Para muitas casas, o dia do Senhor é um dia como qualquer outro. Todo mundo faz tudo. Vai papai, bota fazer, vai fazer tudo. Não, irmãos. Eu tenho uma aliança com o Senhor de que eu não corro, não pedalo, não faço nada no dia do Senhor. E as melhores corridas são nos domingos. As melhores corridas são nos domingos. Só que é dia do Senhor, irmãos. O que é que eu vou fazer ali? Me diz. Eu tinha uma maior vontade. Antigamente tinha Fórmula Truck. Aquelas de caminhão, corrida de caminhão no autódromo de Garanhuns. Só que era no domingo. No Caruaru, obrigado. Só que era no domingo. O que é que eu vou fazer lá? Eu disse, não, filho, você vai lá só olhar. Irmão, com certeza ia sair uma porca de uma roda de um caminhão daquele, ia atravessar todo mundo, ia pegar na minha testa, ia sair lá no Diário de Pernambuco, pastor, levou a porca, saiu e pegou bem na peste do pastor que estava assistindo. Com certeza. Só ia acertar em mim, não ia bater em nenhum. Para o Senhor dizer assim, o que é que você está fazendo aí? Nós precisamos ensinar a geração, irmãos, que a arca deve ser levada nos ombros. Esse é o problema, viu? Ensinar as gerações que precisa fazer algo para Deus, irmãos, e não é sacrifício, é alegria. Sabia disso? Sabe o que é que eu vejo? Eu vejo hoje, né? Várias pessoas já me disseram duas coisas, eu já escutei aqui, né? Eu vou de manhã, tem uma reunião, tem uma coisa, e depois eu vou para o culto à tarde, eu vou passar o dia na casa do Senhor. Qual o problema? Davi disse no Salmo 27, uma coisa pedirei e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar o Senhor na beleza da sua santidade. Ele disse, eu queria deixar o meu palácio para morar na casa de Deus. É porque você é da geração, irmãos, que se vier no sábado não vem no domingo. Essa é a geração que você pertence. A minha geração chegava de manhã na igreja, largava de 10, 11 horas da noite, o dia todinho trabalhando para o Senhor. Era ensaio, era reunião, era evangelismo, depois tinha reunião, depois tinha culto. Quando chegava no culto eu já estava dormindo. Sério, de verdade. De passar o dia. Hoje, sabe o que? A pessoa assim, e eu vou ser escalado toda semana, Eu já trabalhei a semana passada, já estava na escala. Isso é honra. Se você não quer honrar ao Senhor, irmãos, pede para sair. Faça feito Capitão Nascimento, né? Pede para sair. E eu já mandei todos os líderes tirar as pessoas que só vêm nos dias de escala, porque eu não aceito isso, irmãos. Você pode ser o frequentador, você só não pode servir ao Senhor, estar no altar e só vir no dia da escala. Isso você não pode, isso eu não admito aqui. E quem fizer isso vai ser tirado. Eu quero já deixar claro a você: ou se conserta ou sai. Porque ou você assume a responsabilidade, é voluntário, mas você não faz do jeito que você quer. É simples assim. Porque antigamente se chamava diácono, servo. Agora é voluntário, eu faço o que quer, quando eu quero, do jeito que eu quero, e ninguém tem nada a ver com isso. Antigamente era diácono. Diácono quer dizer servo, escravo. Diácono é doulos, quer dizer escravo. É aquele que serve sem pedir nada em troca, que tem muito prazer por isso. Nós precisamos ensinar às gerações que a arca é para ser levada nos ombros, não em carro de boi. Porque a gente precisa sentir o peso, sabia? O peso da obra, o peso da responsabilidade. Precisamos sentir o peso de fazer a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor é feita por aqueles que renunciam, por aqueles que abrem mão. Porque a nossa missão é entregar uma próxima geração com um legado de honra e de serviço ao Senhor.
Agora vê. Teve o episódio de Uzá, né? E Davi disse: não vou levar essa arca para Jerusalém. Onde botar a arca de novo? Outra bronca. Porque já veio dos filisteus, passou 20 anos na casa de Abinadab, agora o filho de Abinadab foi fulminado. Aí entrou o temor de Deus e disse: onde vamos botar agora a arca de novo? Novamente, onde vamos botar a arca? Porque Davi disse: eu não vou levar. Eu não vou levar. Tá bom, e a arca fica onde? Do lado de fora? Ao relento, na chuva? Onde vamos colocar a arca do Senhor de novo? 2 Samuel, capítulo 6, verso 11. Projete, querida, por favor. 2 Samuel 6, 11. Vamos dizer comigo? Leia aqui. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor abençoou ele e a toda a sua casa. 3 meses. Você viram a diferença? Ele ficou na casa de Abinadab por 20 anos e nada aconteceu. O povo reclamava, o povo murmurava, e o povo xingava, e o povo lamentava, e o povo chorava. 20 anos, não aconteceu nada. Os filhos não sabiam como lidar com a presença de Deus, como manusear a arca. Mas aí ela chegou na casa de um sacerdote de verdade. 20 anos, nada aconteceu. Não existe nenhum registro de que a presença de Deus na casa de Abinadab transformou alguma coisa. Mas 3 meses, quanto tempo? 3 meses só, na casa de um sacerdote de verdade, Deus abençoou. Tem uma palavra que diz: Deus prosperou. Davi manda de novo buscar essa arca. Vê. Manda de novo. Ele disse: agora vamos buscar. Quando chegaram para Davi, tem um texto que os servos de Davi chegaram e disse assim: meu rei, a arca está abençoando a casa de Obed-edom. Ele disse: agora eu vou buscar. E ele procura saber como Deus queria que ele fizesse. E ele vai pesquisar nas escrituras para dizer assim: como Deus quer que eu sirva. Não é como eu quero servir, você entende isso? É como Deus quer que eu sirva. O que Deus quer que eu faça. Em 3 meses ele pesquisou e ele armou um esquema fantástico. Porque agora sim ele aprendeu. Porque depois da casa de Obed-edom, ele entendeu. Olha o que Davi pensou. Se a arca está na casa de Obed-edom, e quando diz abençoou, irmãos, ele está dizendo que toda aquela região foi abençoada. Você lembra que eu falei isso? Onde a glória de Deus está, onde a presença de Deus está, esta casa serve como bênção, canal de bênção para todo mundo. E aí, olha, o rei disse assim: se ficou na casa de Obed-edom, e toda aquela região foi abençoada, se ficar na casa do rei, todo o reino será abençoado. Porque o tabernáculo continuava em Siló. Eu comecei falando isso. O tabernáculo estava armado em Siló. E aí, irmãos, a arca de Deus era para levar no Santo dos Santos e colocar de volta lá em Siló. Mas Davi fez o quê? Um tabernáculo na casa dele. E agora ele disse: a minha casa vai guardar a arca. Porque ele preparou a sua casa para receber a arca do Senhor. Porque Obed-edom foi uma referência para todo o reino de como guardar a arca, que era a presença do Senhor. E aí a pergunta é: quem tem condições de levar a arca para sua casa?
Quem pode guardar a arca do Senhor? Se essa pergunta viesse hoje aqui, olha, a arca está aí, e ela precisa ir para algum lugar, quantos vão dizer assim, pode levar para minha casa? Ou você vai dizer assim, eu preciso consertar a minha casa para receber a arca do Senhor. Eu preciso colocar ordem na minha casa. Ou você vai dizer, a minha casa precisa de ajustes, e eu já sei o que eu vou fazer. Deus falou comigo. O que eu preciso fazer na minha casa para receber essa arca? Eu quero convidar você a ficar de pé.